Como a fé e o amor transformaram a vida desse casal, é uma história que começa em meio a incertezas. Ele acreditava que o destino já tinha fechado as portas para a felicidade, enquanto ela carregava marcas de escolhas que não deram certo. Mas o encontro dos dois mudou tudo. Você já se perguntou como duas pessoas, vindas de caminhos tão diferentes, podem encontrar força uma na outra para superar dores do passado? O que parecia impossível se transformou em uma jornada de confiança, esperança e superação. Só no fim você vai entender como esse amor provou que nada é maior do que a fé compartilhada. A história começou em uma pequena cidade do interior, cercada por colinas verdes e ruas tranquilas, onde todos pareciam se conhecer. O tempo passava mais devagar ali, mas para Daniel, cada dia era uma luta silenciosa. Ele trabalhava em uma oficina simples, consertava carros velhos, mas no fundo carregava o peso de sonhos interrompidos. Tinha enfrentado perdas duras, e muitas vezes acreditava que a vida não guardava mais nada além de rotina e silêncio. Mesmo rodeado de gente, Daniel se sentia sozinho. As lembranças do que não deu certo o perseguiam, como ecos que não se calavam. Ele caminhava pelas ruas da cidade com um olhar distante, tentando se convencer de que estava conformado. No entanto, dentro dele havia uma sede de mudança, uma vontade de acreditar que algo maior poderia acontecer. Do outro lado dessa mesma cidade vivia Ana, uma professora dedicada. Ela dava aulas para crianças e era conhecida por sua paciência, mas por trás dos sorrisos escondia marcas que poucos viam. Tinha enfrentado um casamento que terminou em dor e desilusão. Muitas vezes, chorava em silêncio, sem deixar que ninguém percebesse. Ainda assim, mantinha firme a esperança de que a vida podia ser diferente, mesmo que não soubesse quando ou como isso aconteceria. O destino dos dois se cruzou em uma tarde simples, no mercado da cidade. Foi um encontro rápido, quase banal, mas deixou em Daniel uma sensação estranha de familiaridade. Ana também sentiu algo diferente naquele instante, como se um fio invisível tivesse ligado suas histórias. Nenhum dos dois entendeu de imediato o que aquilo significava, mas ambos carregaram consigo a lembrança daquele olhar. Era o começo de algo que, pouco a pouco, mostraria a força que a fé e o amor verdadeiro têm para transformar vidas. Alguns dias depois daquele breve encontro no mercado, uma forte chuva caiu sobre a cidade. Era uma tarde de sábado, quando as nuvens fecharam o céu e o vento trouxe um ar de urgência. Daniel estava prestes a fechar a oficina quando ouviu um barulho forte de freios e um impacto seco na esquina. Ele correu até a rua e viu um carro parado no meio da pista, com o capô amassado. Ao lado do veículo, uma mulher tentava manter a calma enquanto verificava se estava tudo bem. Era Ana. O coração de Daniel acelerou. Ele a reconheceu de imediato. Ela não estava ferida, mas o carro havia perdido o controle na curva molhada e não ligava mais. Nervosa, Ana tentava entender o que fazer. Daniel se aproximou sem pensar duas vezes e perguntou se ela precisava de ajuda. O olhar de alívio que recebeu em resposta fez algo despertar dentro dele. Ele a levou até a oficina e, enquanto examinava o carro, percebeu o quanto ela tremia. Ana agradeceu várias vezes, mas a voz embargada mostrava que não era apenas o acidente que a abalava. Daniel não perguntou nada, apenas ofereceu uma cadeira e um copo de água. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Ana disse baixinho que aquele dia não era fácil para ela. Era a data em que completava 1 ano desde a separação. A revelação pegou Daniel de surpresa. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu uma conexão imediata. Também carregava suas próprias dores e reconheceu naquela confissão a mesma solidão que tantas vezes o acompanhava. Não houve palavras de consolo prontas, apenas um olhar sincero que dizia que ele entendia. O incidente no trânsito poderia ter sido apenas um contratempo, mas se transformou no ponto de virada. Foi naquele instante que Ana e Daniel começaram a perceber que o destino lhes oferecia mais do que coincidência. Era como se a vida tivesse escolhido aquela chuva e aquele acidente para aproximá-los. No final daquela tarde,
O carro de Ana ainda precisava de reparos, mas o coração dos dois já carregava algo novo. Eles não sabiam explicar, mas saíram dali com a sensação de que estavam no início de uma jornada que mudaria para sempre suas vidas. Nos dias seguintes, Daniel e Ana começaram a se aproximar. O acidente havia criado um elo inesperado, mas a estrada que se abria diante deles estava longe de ser simples. Daniel, apesar de sentir algo diferente, carregava a insegurança de quem já tinha perdido muito. Temia se entregar de novo e acabar sozinho. À noite, olhava para o teto do quarto e perguntava a si mesmo se tinha forças para arriscar. Ana também travava suas batalhas. Depois de tudo o que viveu, não queria se iludir. O coração pedia para confiar, mas a razão lembrava das feridas ainda abertas. Ela se pegava pensando em Daniel durante as aulas, mas logo afastava a lembrança, como se estivesse proibida de sonhar. O destino parecia brincar com os dois. Quando finalmente decidiram dar um passo, algo inesperado aconteceu. O ex-marido de Ana reapareceu na cidade. Ele não aceitava o fim do casamento e começou a rondar os lugares por onde ela passava. O medo voltou a ocupar o espaço da esperança. Ana não queria que Daniel se envolvesse naquela história, mas não conseguiu esconder a angústia. Daniel percebeu e se sentiu dividido. De um lado, queria proteger Ana, mostrar que ela não estava sozinha. Do outro, o peso de suas próprias frustrações o puxava para trás. Ele se lembrava de quantas vezes acreditou que o amor poderia ser a resposta e acabou em silêncio e dor. Será que valia a pena arriscar de novo? A cidade pequena aumentava a tensão. Qualquer gesto ou palavra virava comentário rápido. Ana temia ser julgada, Daniel temia perder a paz que, mesmo solitária, ainda mantinha sua vida estável. O clima de desconfiança cresceu entre eles. O que poderia ter sido o início de algo bonito ameaçava se perder. Mas, no meio de tantas incertezas, algo mais forte começava a nascer. O encontro dos dois tinha plantado uma semente que nenhum medo conseguia apagar. O problema é que, antes de florescer, esse amor teria que enfrentar barreiras que pareciam maiores do que eles próprios. A tensão chegou ao limite em uma noite chuvosa. Ana voltava para casa depois de um longo dia de trabalho quando percebeu que estava sendo seguida. Reconheceu o carro do ex-marido e sentiu o coração acelerar. Tentou manter a calma, mas as lembranças da dor que viveu vieram de uma vez. Ela acelerou os passos pela rua molhada, torcendo para encontrar alguém que a ajudasse. Daniel, por acaso, passava pela mesma avenida depois de encerrar o expediente na oficina. Viu de longe a cena e não teve dúvidas. Estacionou o carro e correu até ela. O confronto foi inevitável. O ex-marido tentou se impor, mas Daniel se colocou à frente de Ana, firme, sem recuar. Não precisou levantar a voz, apenas encarou o homem com a determinação de quem já não aceitava viver na sombra do medo. Ana tremeu, não só pelo susto, mas pela força inesperada que sentiu naquele momento. O gesto de Daniel a fez compreender algo que tentava negar. A vida lhe mostrava que não precisava mais enfrentar tudo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu protegida, amparada por alguém que não buscava controlar, apenas cuidar. A cena durou poucos minutos, mas marcou profundamente os dois. O ex-marido se afastou, vencido não pela força, mas pela coragem que encontrou diante dele. Ana respirou fundo, lágrimas se misturaram com a chuva, e Daniel apenas segurou sua mão. Foi nesse instante que ele também percebeu algo essencial. Já não importavam as derrotas do passado, nem o medo de perder outra vez. Estava diante de uma escolha: se fechar de novo ou acreditar no poder de um amor que nascia no meio da tempestade. Naquele abraço, molhado pela chuva, os dois sentiram que algo dentro deles se transformava. A fé e o amor verdadeiro já não eram apenas palavras, mas uma realidade que ganhava forma diante de seus olhos. O futuro ainda guardava incertezas, mas uma promessa silenciosa se fez naquele momento. O destino deles não seria mais o mesmo. Depois daquela noite chuvosa, nada parecia igual.
Ana e Daniel se encontraram em silêncio no dia seguinte, ainda tentando processar o que tinham vivido. As palavras eram poucas, mas os olhares carregavam um peso que nenhum dos dois podia ignorar. O confronto deixará marcas. Ana sentia medo de que o passado continuasse a persegui-la, enquanto Daniel temia que sua presença acabasse trazendo ainda mais problemas para ela. Mesmo assim, começaram a se ver com mais frequência. Caminhavam pelas ruas da cidade, tomavam café juntos, trocavam confidências que antes guardavam só para si. A cada encontro, descobriam uma confiança que crescia de forma inesperada. Mas a dúvida ainda pairava. Seria possível construir algo verdadeiro quando os fantasmas do passado estavam tão próximos? Daniel lutava contra a própria resistência. Durante anos acreditou que não merecia recomeçar. Agora, diante de Ana, percebia que tinha em mãos a chance de mudar a própria história. A questão era se teria coragem de dar o passo definitivo. Ana também se encontrava em uma encruzilhada. O ex-marido ainda rondava a cidade, e mesmo sem confrontos diretos, sua sombra criava insegurança. Aceitar um novo amor significava abrir o coração de novo, correndo o risco de sofrer. Mas recusar significava continuar presa ao medo. Aos poucos, a fé começou a se tornar o ponto de equilíbrio entre eles. Daniel encontrou em pequenas orações um novo fôlego, enquanto Ana retomava a esperança que tantas vezes havia escondido. Foi nesse processo que surgiu a decisão que mudaria tudo. Eles não poderiam continuar vivendo entre lembranças e receios. Precisavam escolher se dariam um passo em direção ao futuro ou se deixariam que o passado ditasse seus caminhos. E quando Daniel tomou coragem para revelar o que realmente sentia, Ana entendeu que estava diante do momento mais importante desde que suas vidas se cruzaram. O amor estava ali, vivo, mas restava saber se os dois teriam força para abraçar essa verdade até o fim. Daniel decidiu não adiar mais. Procurou Ana em uma tarde tranquila, quando o sol começava a se pôr atrás das colinas que cercavam a cidade. Com o coração acelerado, disse tudo o que guardava havia tanto tempo. Falou do medo, das perdas, mas também da certeza que nasceu quando olhou para ela naquela oficina. Ana ouviu em silêncio, e as lágrimas que caíram não eram de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, sentiu que podia confiar sem reservas. Eles escolheram caminhar juntos, conscientes de que o passado não desapareceria, mas não precisaria mais comandar suas vidas. A fé se tornou o alicerce, e o amor verdadeiro, a resposta que tanto buscavam. O que começou em um encontro simples e se intensificou em meio à chuva ganhou a forma de uma nova história, construída na confiança e no cuidado diário. A vida não prometia dias fáceis, mas agora havia um motivo para enfrentar cada desafio. Ana e Daniel entenderam que quando duas pessoas decidem acreditar uma na outra, nenhum obstáculo é maior do que a força que nasce dessa união. E você, já pensou no quanto a fé e o amor podem transformar destinos inteiros? Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo, onde outra jornada emocionante vai mostrar como a vida pode surpreender quando menos esperamos.